Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Camila Brandão Muto. E hoje a aula é de ciências. Nós vamos falar de química para o 9º ano. E o tema é distribuição eletrônica. Gente, antes de mais nada, se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que todas as sextas-feiras irei postar um vídeo sanando as dúvidas de vocês. O que é distribuição eletrônica? Nós vimos nos capítulos anteriores o que é átomo, não é verdade? Átomo é uma estrutura atômica e ele é formado por quê? Por prótons, por que mais? Elétrons e íons, isso mesmo. E nós temos que distribuir toda essa eletricidade que tem no átomo. E é isso que você vai ver no capítulo 4. A estrutura atômica e a distribuição dos elétrons na eletrosfera. É isso que condiz a distribuição dos elétrons no átomo, ok? Ao longo dos anos, muitos cientistas tentaram descobrir como fazer isso. E por diversas experiências, eles ficaram sabendo que também os átomos podem ser divididos em duas regiões, no núcleo e na eletrosfera, na qual os elétrons são distribuídos. É muito importante saber que aonde os átomos são distribuídos é na eletrosfera. Como é dada a distribuição eletrônica? A eletrosfera é o local do átomo em que os elétrons ficam e eles são organizados. Ela é dividida em camadas. E essas camadas, elas são chamadas de camadas eletrônicas. São divididas em 7 partes. E essas 7 camadas, elas são denominadas por letras, do K ao Q, letra maiúscula. Cada camada, ela tem uma quantidade exata de energia. Então, a camada K, ela só pode colocar 2 elétrons. A camada L, ela só pode colocar 8 elétrons. A camada M, 18 elétrons. A camada N, 32 elétrons. A camada O, 32 elétrons. A camada P, 18 elétrons. E a camada Q, 8 elétrons, que é a última camada. E você tem que obedecer essa regra quando for fazer a distribuição dos elétrons de cada átomo. Quanto mais elétrons um átomo apresenta, mais camadas eletrônicas são preenchidas. Da mesma forma, quanto mais distante os elétrons estiver do núcleo, menor a força de átomo sobre ele. A última camada, que é a camada que tem menos elétrons, ela é chamada de camada de valência. Não esquece isso. Camada de valência é a última camada. Um átomo não terá necessariamente todos os elétrons das 7 camadas, ok? A quantidade de elétrons presentes no átomo, ela define o número de camadas preenchidas que ele tem. A distribuição dos elétrons é feita iniciando sempre pela camada K. Sempre quando começar, você vai começar sempre pelo K. Regras da distribuição, como são feitas? Tem que seguir essa regra certinha para fazer a distribuição eletrônica. A última camada eletrônica deverá conter o máximo 8 elétrons. Não pode passar de 8. Caso o número de elétrons seja maior do que a capacidade da camada, as partículas passam para a camada seguinte. Você pula a camada, se for maior do que 8. Quando restar entre 9 e 17 elétrons, na penúltima camada deixam-se 8 elétrons e param-se a diferença da camada seguinte. Quando restarem mais do que 18 elétrons, na penúltima camada, deixam-se 18 elétrons e passam-se a diferença para a camada seguinte.
Sempre a diferença, você passa para a camada seguinte. Agora, para poder fixar isso na sua cabeça, você vai fazer a questão invertida da página 236. Gente, muito obrigada e até a próxima aula. Não se esqueçam que todo esse conteúdo está no site da Poliedro, no Ciências, Nono Ano, que você vai achar essa matéria lá. Um abraço e até mais.